para a resolução de mais uma questão agora falando sobre o Excel. Acompanha comigo a leitura da questão. Observe a planilha do Excel 2010 em sua configuração original apresentada na figura. Considerando a fórmula na célula D3, assinale a alternativa que contém o percentual que será utilizado para calcular o valor do imposto das balas de gelatina. Letra A 0,2%, letra B 0,4%, letra C 4%, letra D 20%, letra E 40%. Bem, para descobrir qual a resposta dessa questão, nós vamos precisar pegar a função, a fórmula e as funções que estavam descritas lá na célula D3. E para isso, observa comigo aqui, eu vou ampliar a visualização da questão, aparece lá ó, na barra de fórmulas, a fórmula que ele quer usar, que é a função C igual SE, abre parênteses, ou, abre parênteses, B3 maior que 1, ponto e vírgula C3 menor que 50, fecha parênteses. Ponto e vírgula C3 multiplicado por 0,4, ponto e vírgula C3 multiplicado por 0,2. Para entender como resolver essa questão, primeiro eu tenho que explicar como funciona essa função chamada função C. A função C é uma função de análise lógica. Ela tem 3 argumentos. O primeiro argumento da função C é sempre um teste lógico. O segundo argumento é se o teste lógico for verdadeiro, eu encontro a resposta no segundo argumento. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Para a gente ver bem direitinho isso, eu preciso agora fazer aqui algumas marcações para tu entender onde é que começa e termina cada um dos argumentos. Então, a função descrita era a função C, e ali vem um abre parênteses. No primeiro argumento dessa função C, que vai até esse ponto e vírgula aqui, nós temos um teste lógico. No segundo argumento da função C, que vai deste ponto e vírgula até este ponto e vírgula, já que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, nesse segundo argumento eu tenho a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E no terceiro argumento, que vai desse ponto e vírgula até o fecha parênteses, eu tenho a resposta se o teste lógico for falso. Então a função C funciona assim. O primeiro argumento dela é sempre um teste lógico, do qual tu tem que analisar e responder se ele é verdadeiro ou falso. No segundo argumento, separado sempre por ponto e vírgula, eu tenho a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Então, se o teste lógico do primeiro argumento for verdadeiro, eu respondo o que está no segundo argumento. Se o teste lógico que está aqui no primeiro argumento for falso, aí eu vou responder o que está no terceiro argumento. Então, a função C é uma escolha. Ou tu responde o cálculo que está aqui no segundo argumento, que é C3 multiplicado por 0,4, ou tu responde o cálculo que está no terceiro argumento, que é C3 multiplicado por 0,2. Como é que eu vou saber qual dos dois eu vou responder? O cálculo do segundo ou do terceiro argumento? Depende do teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, pega o que está no segundo argumento. Se for falso, tu vai pegar o que está no terceiro argumento. Bem, mas para saber se o teste lógico é verdadeiro ou falso, nesse caso, nesse exemplo específico, ele ainda colocou uma função OU. Essa função chamada OU, que está dentro do primeiro argumento da função C, só responde falso se todos os argumentos forem falsos. Então a função OU pode ter vários argumentos e ela só vai responder falso se todos os argumentos forem falsos. Se um argumento for verdadeiro, ela já responde verdadeiro. Vamos analisar. A função OU aqui apresentada tem o primeiro argumento dizendo B3 maior que 1, e o segundo argumento diz C3 menor que 50. Então essa função OU aqui, ó, ela tem 2 argumentos. Vamos ver se os dois são falsos ou verdadeiros. O primeiro diz B3 é maior que 1. Vamos ver quanto é que vale B3. Ó. B3 vale 1, está aqui na coluna B. Linha. Então está perguntando, 1 é maior que 1? Falso. 1 não é maior que 1. Então o primeiro argumento aqui da função OU deu falso. O segundo argumento da função OU diz C3 é menor que 50? Vamos ver, coluna C, linha 3 tem 50. Então ele está perguntando, 50 é menor que 50? Não, é igual, então falso também. Se tu disse falso, para os 2 argumentos da função OU, a função OU só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. E os 2 argumentos da função OU eram falsos. Isso quer dizer que o teste lógico da minha função C é falso. Falso.
E quando eu digo falso para o primeiro argumento da função C, que é o teste lógico, eu não posso responder o que está no segundo argumento. Eu tenho que ir direto para o terceiro argumento, que é o argumento se o teste lógico for falso. Então, quando o teste lógico é falso, eu vou para o terceiro argumento da função C, e o que tiver dentro do terceiro argumento é a resposta. E o terceiro argumento diz C3 multiplicado por 0,2. C3 vale quanto? Bem, C3 vale 50. Multiplicando por 0,2 é porque eu estou avaliando o imposto sendo 20% do valor de C3. 20% relacionado a 50. Então, que taxa de imposto eu estou aplicando sobre o valor das balas de gelatina que estão lá na célula C3? Se eu multipliquei o valor das balas de gelatina, que era 50, por 0,2, isso quer dizer que eu estou aplicando um imposto de 20%. 20%. Se eu ir nas respostas que eu tenho como opção lá, onde é que eu encontro 20%? Na letra D. Ele diz, considerando a fórmula da célula D3, assinale a alternativa que contém o percentual que será utilizado para calcular o valor do imposto das balas de gelatina. E aí eu cheguei à resposta que ele vai calcular um percentual de 20%, porque quando eu multiplico por 0,2 é 20%. Se fosse por 0,1, 10%, 0,3, 30%, 0,4, 40%. Mas multipliquei por 0,2 e isso indica um cálculo de 20% sobre o valor indicado. Resposta, letra D de Dinamarca. Mas o grande aprendizado dessa questão é saber como funciona a função C. A função C é uma função de análise lógica, isso não pode esquecer. Primeiro argumento é sempre um teste lógico, tem que responder se é verdadeiro ou falso. Se tu responder que é verdadeiro, tu iria para o segundo argumento e aí a resposta seria multiplicado por 0,4, que seria 40%. Como tu respondeu que é falso, quando tu responde que é falso na função C, tu vai para o terceiro argumento. E no terceiro argumento multiplicava por 0,2, que é 20%. Por isso a resposta da questão ficou D de Dinamarca. Certo, pessoal? Até a próxima questão.